the people inside. What a wonderful caricature of intimacy inside. What a wonderful. Então, mas... É isso. Mas no outro dia nós fizemos isso. Agora, fala pra mim, por que que isso acontece? Legal. Ó, o Rafa estava usando, maravilha, certo? Deu maravilha. aula normal. Ele não mexeu em nada porque não tinha como ele mexer. Mas... É porque o cara já inicia a aula com a gravação. Você tem que iniciar a sua aula e depois você coloca para gravar. Foi isso que aconteceu. Ele já iniciou a aula com a gravação, aí o que a gravação entende? Que você vai usar a câmera do OBS. É isso que acontece. Se eu abrir, por exemplo, isso aqui, eles continuam me vendo normal. Na verdade não. Pera aí. Se eu quiser ler alguma coisa lá. Volta lá pro seu MSP. Tá. Manda um oi pra galera, vê se o pessoal tá te ouvindo. Tá todo mundo falando comigo aqui, ó. E aí, galera? Vai nos 3 pontos. 3 pontos. Tô aprendendo, galera. Só um pouquinho de paciência. Enviar notificação. Enviar notificação. Aí coloca aí, ó. Oi, sou o professor Denis, estou dando aula agora ao vivo para todos os segundos. Primeiros. Uhum. Eu vou ficar do seu lado aí e pedir pra você. Beleza. Só colocar meu tablet aqui. Ele já está com os slides abertos. Beleza, mandei lá. Maravilha. E aí, galera, espero que vocês estejam me ouvindo. Aqui é o professor Wellington, tá? Eu só vou ser a voz dessa aula como mediação. Sejam muito bem-vindos, tá? Espalhem aí para seus coleguinhas, avisem que a aula tá on, para que todo mundo possa aparecer. Tem 25 pessoas agora online na nossa aula. Toda essa presença fica registrada, tá, galera? E aí, aproveitem essa aula maravilhosa do professor Denis. Galera, boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer estar em contato direto com vocês, mais ou menos direto, pela primeira vez. Sou o professor Denis, vou trabalhar filosofia com vocês esse ano, tá bom? Estamos aí nessa fase de testar esse CMSP dessa forma, tá dando muito certo. Eu quero agradecer ao professor Wellington por todo o suporte também, toda a gestão. E vamos para cima aí com essas aulas, tá bom? Bom, vocês podem deixar as dúvidas de vocês aqui, que o El tá do meu lado para poder me dar uma força sobre isso, tá bom? E do mais, só deixar nos comentários aqui. Beleza? Vamos lá. Se você... Desculpa, tá, gente? Eu tô assessorando aqui o Denis. Maravilha. Se você quiser compartilhar a tela, certo. Aí você vai lá nos 3 pontos. Aí você vai ler compartilhar tela, aí você escolhe o PDF que você quer passar para eles. Pode ser aí na tela inteira ou janela do aplicativo. Janela do aplicativo seria... Tá vendo ali, ó? Aula de filosofia. Certo. Isso. Se eu clicar aqui, Se você mostra lá. aí, mostra a tela para eles. Beleza, então. Beleza? Tá bom. Fica à vontade. E aqui a gente tem a nossa cola. Beleza. Tem uma cola aqui também e eu vou apenas mostrar um slide. Tudo bem. Galera, a proposta aqui é que a gente intervenha no conteúdo de uma forma um pouco mais aprofundada, tendo uma interação melhor da parte de vocês do que a gente vem tendo no Centro de Mídias, para a gente se aprofundar um pouquinho mais no conteúdo e conseguir extrair um conhecimento mais profundo sobre o assunto, tá bom? E aqui eu quero conversar sobre alguns assuntos. Eu estava até ouvindo a aula de vocês passada agora, Sociologia, vai calhar bastante coisa, isso é muito legal, tá bom? E é o seguinte, espero que vocês estejam com um caderno para ir anotando as coisas que eu vou dizendo e tal, e tirando as dúvidas de vocês. Bom, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de tradição. Eu gostaria que vocês colocassem aqui para mim o que vocês pensam, o que é tradição, o que vem na cabeça de vocês que seja tradição. Vou dar uns 30 segundinhos rapidinho aí. Escrevam aí. O que é tradição para vocês? Compartilhe o terceiro slide com eles. Beleza, ok. Fica melhor. Infelizmente a gente não tem a musiquinha do CMSP, tá, gente? Não temos música legal. nenhuma aqui, mas nós temos boa vontade. Vocês querem que eu cante? E empenho. E temos também a nossa coordenadora Adriana Damião, que pode cantar. Boa tarde, gente. Tudo bem? Saudade de vocês. Esse aqui, ó. Their Girls is on Fire. A terceira ali, ó. Quarto. Lá de baixo. Quinto. Aí, ó, tradicional. Beleza.
Então deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Ah, ficou os dois. Bom, vamos ler aqui. Tipo uma coisa que você repete toda semana, ok? Com sua família, ok? É um aprendizado, uma cultura que é passada de geração em geração. Obrigado, Júlia. Tradição é um momento que se repete anual ou por mês. Canta aí, Adriana. Normalmente com a família, saudades Dri. Não é a resposta que eu perguntei, mas saudades Dri. Algo que para geração em geração. Tradição é uma coisa comemorativa que se repete anualmente ou semanalmente. Tradição é um costume onde tem uma data específica que se repete. Legal, galera. Obrigado pelas respostas. Bom, tradição tem mesmo essa ideia de passar adiante, tá? De uma coisa que é vivenciada em vários aspectos, que eu já vou explicar para vocês, mas que ela é passada adiante. Tem um filósofo chamado Hegel, que ele diz algo muito, muito bacana sobre a tradição, que eu até separei aqui para fortalecer a explicação, que diz assim, ó, a tradição não é como se fosse uma estátua, uma coisa que surge, ela, por exemplo, nasce em algum momento da história, e todos aqueles que nesse período ou depois cumprem exatamente aquilo como foi feito. Na verdade, ele define a tradição como um rio, que ele tem onde ele nasce, mas ele vai se espalhando, e aí a ideia é que à medida em que a história vai se desenvolvendo, à medida que o ser humano vai se desenvolvendo, ele pode sim beber dessa tradição, só que ele sempre vai colaborar para que ela tome várias ramificações, tá bom? Então é uma ideia muito, muito bacana, porque será que existe hoje algum tipo de instituição ou algum tipo de prática que seja 100% tradicional em algum momento da história? Será que seja fiel a algum momento da história que não tenha sofrido nenhum tipo de alteração? A gente pode pegar, por exemplo, algumas religiões que, por exemplo, pregam um tradicionalismo que nasceu com elas e tal, mas será que se a gente for investigar um pouco da história, até mesmo esse surgimento dessa tradição já não bebe de outras águas? O que vocês pensam? Será que as coisas são realmente tão engessadas assim, que a gente está cumprindo perfeitamente e podemos nos colocar como seres tradicionais por algum tipo de costume que a gente segue, por algum tipo de ideia que a gente reproduz? Pelo que o Hegel está falando aqui, a gente até consegue sim beber de águas e tudo mais. Se a gente for investigar a história, muito do que o Brasil, por exemplo, faz hoje, eu falo Brasil em questão de sociedade, a gente consegue perceber de onde é que vem. Então a história nos conta isso. Só que a grande questão é que nada daquilo que é dito tão tradicional assim bebe fielmente da mesma água. As coisas vão, ao decorrer da história, vão se misturando e vão se modificando segundo os fatos históricos. Ok? Então, vem da palavra latina aqui, ó, traditio ou tradere, que significa entregar, passar adiante. Beleza? Agora eu vou compartilhar 3 ideias de tradição. Vocês estão enxergando aí, né? Deixa eu voltar para cá. Estão enxergando, então acompanhe comigo, por favor. Tradição está presente em 3 aspectos. O primeiro é no aspecto cognitivo, que é a questão do conhecimento que compreendemos conectado ao senso comum. Senso comum, eu já vou falar um pouquinho dele também, tá? Então, são esses pensamentos que a gente tem, que é passado para a gente, ensinado a gente a pensar dessa forma, ou a julgar tal coisa de tal forma, sem muita reflexão envolvida. Calma aí que já explico melhor. Questão do aspecto social, como ele diz aqui, ó, como as comunidades, grupos culturalmente diferenciados, organização social, recursos naturais como condição de reprodução cultural, social, religiosa, como eu disse para vocês, ancestrais, econômicas, enfim. Como que essa sociedade vai sendo influenciada por certas tradições, tá bom? E a questão moral, que ele coloca aqui, ó, nos quais se constituem os ditos valores tradicionais. Esses valores tradicionais em relação à moral também é um aspecto que a gente consegue enxergar na sociedade, tudo bem? E aí eu volto para as questões também de influência. Será que essa tradição dita moral, esses valores tradicionais são sempre morais mesmo? Será que de repente ele não está meio que misturado ali
mesmo que não intencionalmente, mas será que não está misturado com algum tipo de preconceito, com alguma coisa que vem ferindo a sociedade com o decorrer da história? Vocês estavam dialogando na aula passada em relação a um pouco disso, que nem sempre aquilo que é dito como um valor tradicional, nem sempre aquilo que é dito que é uma questão moral, de repente é uma questão moral mesmo. Será que a tradição ela é sempre boa ou sempre ruim? É uma questão da gente pensar, porque como é tradição, geralmente a gente apenas sofre, né, esse ensinamento e logo em seguida a gente reproduz. É aí que a gente vai passar um pouco dessa ideia da tradição para o senso comum para a gente continuar aqui. Só ver se tem algum comentário de alguma dúvida. Pode. Antes da gente fazer essa comunicação da tradição para o senso comum, o El vai ler as perguntas aí pertinentes. Eduardo Ruiz, acho que toda tradição sofre mudança cada vez em que ela é passada. Letícia, não, eu acho que acaba mudando algumas coisas, não fica perfeitamente tudo igual. Aí a Lawane, eu acredito que tem mudanças por conta do tempo, da geração que estão vivendo aquela tradição. A Juliana, por exemplo, minha religião, ao longo dos anos ela foi ficando um pouco mais flexível em relação a algumas coisas. Legal. E aí a última Lawane aqui, muitas tradições mudaram também com relação ao Covid, não pode sair para comemorar. Estamos fazendo uma nova tradição em momentos de pandemia. Legal, galera. Muito, muito bacana esses retornos de vocês aí. A ideia é basicamente essa mesmo, tá? Então, mesmo que as coisas a gente consiga enxergar que elas têm um cunho tradicional bem antigo, pode ser de séculos atrás, milênios, não tem problema. Só que sempre a história com o desenvolver humano, ainda mais Hegel, né, que a gente não vai conseguir se aprofundar naquilo que ele ensina sobre o espírito absoluto, mas é uma parte da filosofia dele que diz que realmente a coisa funciona como um espiral. Então a história vai acontecendo e o ser humano vai sendo, o universo vai sendo impactado e vai se modificando e nada permanece da forma que é. Embora a gente consiga com certeza manter formas de pensamento, manter culturas e manter várias coisas por conta desses ensinamentos passados, tudo bem? Agora, para levantar uma problemática para vocês, essa comunicação da tradição com o senso comum acontece da seguinte forma. Antes, ensinar para vocês o que é senso comum. Senso é uma palavra latina que significa percepção, significado ou sentimento. Então, senso comum seria uma forma com que eu significo uma coisa externa a mim, tudo bem? Ou a forma com que eu percebo, ou a forma com que eu sinto as coisas. Só que aí que tá. O senso comum tem um lado positivo, porque a partir dessa ideia comum que as pessoas têm das coisas que a gente consegue se relacionar minimamente, consegue ter um diálogo, a gente consegue frequentar um lugar que de repente tenha um certo tipo de cultura específica. Nossa própria linguagem também bebe do senso comum, porque se eu quiser criar um idioma para mim, eu não consigo dar aula para vocês. Então todo mundo aqui tem que partir dessa mesma ideia e meio que aceitar isso e a gente consegue viver bem. Existe um lado útil também no senso comum, mas existe um lado muito perigoso no senso comum, que é o seguinte: o senso comum ele é acrítico. Ele é uma ideia que simplesmente você é afetado por ela e reproduz. Você é apenas um condutor dessa ideia. Por que isso é um problema muito grande? Porque cada vez que a gente para poder refletir sobre alguma coisa, a gente consegue ter uma profundidade maior em relação a essa coisa. Veja bem, a gente pode levantar qualquer tipo de polêmica aqui agora, como foi levantado na aula de sociologia perfeitamente que vocês participaram. Só que é o seguinte, se você nunca parou realmente para poder pensar sobre isso, até quando você começa a falar, você se sente um pouco mal. Você fala, eu não tenho muito a dizer sobre isso. Tipo, beleza, é um assunto que todo mundo gosta de falar. Textão no Facebook, IGTV no Insta, os caras falando pra caramba sobre tal assunto polêmico, um assunto mais delicado. Agora, não sei se vocês sentem isso, se é um assunto, quando você é indagado ou numa aula dessa, ou numa roda de pessoas que são estudadas, você fala, o que você pensa aí? Você fala, caramba, na verdade eu não penso, não tenho muito argumento ali. Eu mais vou reproduzir o que a televisão me contou, eu mais vou reproduzir aquilo que eu ouvi do meu pai, eu mais vou reproduzir o que eu ouvi lá dentro da minha religião. Então, pelo fato de senso comum não exigir que as pessoas pensem muito, ou que elas realmente pensem sobre o que estão falando,
o senso comum é uma arma perigosa para a sociedade. Então grava muito bem isso. O senso comum ele é uma porta aberta para diversos preconceitos. Aliás, para todos os preconceitos que a gente tem. Senso comum, ou seja, essa ideia de a gente não refletir profundamente sobre as coisas, essa ideia de a gente estar sempre no medíocre, no superficial. Ouvi isso, que legal, então é isso então. Se falaram de tal assunto dessa forma, que maravilha, então essa é a verdade absoluta. Isso é um câncer para a sociedade, porque daí ninguém reflete, ninguém coloca o cérebro para funcionar, a gente reproduz essa ideia, e a gente não só reproduz cognitivamente, a gente age com base nessa ideia. Então, como você estava refletindo sobre a questão do negro, você viu comentários, inclusive nesse vídeo, inclusive nesses posts do assassinato do rapaz, você vê comentários do tipo assim: eu quero justificar a morte dele porque de repente ele estava no lugar errado, porque de repente ele não estava 100% como deveria. Ou seja, então as pessoas procuram qualquer tipo de argumento pífio, argumento completamente sem base racional nenhuma, para justificar e aí sim fortalecer aquele preconceito que ele tem, que às vezes ele nem percebe, tá bom? E é muito fácil você sacar quando alguém é preconceituoso, porque ele não está aberto ao diálogo. Se você mostra um argumento com base, ele corre, ele foge disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo bem, não é toda hora que você vai ficar ali, filosofando. Às vezes você reúne seus amigos, não agora, hein, pelo amor de Deus. Mas quando passar a pandemia, você vai reunir seus amigos, você não vai ficar filosofando numa roda que você está trocando ideia. Não é todo lugar. Mas assim, se você quiser ser um ser humano que é precavido nessa situação, um ser humano que realmente é justo, é bom, então você tem que refletir sobre todas as coisas, inclusive sobre as crenças que você mais tem certeza de que é correto. Mas isso aí eu aprendi desde criança. Então faz o exercício de estudar um pouquinho sobre. Faz o exercício de se aprofundar. Talvez você possa se surpreender. Ou você pode fortalecer mais a sua ideia com bases racionais. Ou você pode ver que era uma ideia que de repente você tem que até abandonar, porque não faz bem a longo prazo, não faz bem se aplicando na sociedade. Tá bom? Aí se você tiver algum comentário a fazer sobre o senso comum, pode ir mandando bala, que eu estou indo já pro encerramento, que o horário que estourou. Mas fica comigo aí, por favor. Mas vamos mais um pouquinho. Bom, e aí existe uma diferença também muito bacana. A gente falou aqui de tradição, de senso comum, da filosofia, que é essa atitude de a gente perguntar sobre as coisas, mesmo que essas coisas, estamos aprendendo agora, mesmo que essas coisas já estejam claras na minha cabeça, eu não tenho dúvida nenhuma de que é isso que eu acredito. A filosofia ainda vem e fala assim: mas não custa, né? Se pergunta um pouquinho sobre isso. Será que você sabe profundamente sobre isso? Legal. E existe uma última distinção, tá bom? Que é do conhecimento científico, da ciência, para o conhecimento não científico, para a ignorância, por exemplo, tá bom? O conhecimento científico, ele é um conhecimento que demanda uma pesquisa, demanda uma análise e anotações e dados estatísticos sobre aquilo que ele está pesquisando. O cientista é alguém que vai a fundo mesmo para trazer o mais preciso, a mais precisa hipótese sobre alguma coisa e depois fazer essa prova e ter esse produto final. Cada ciência tem seu objeto de estudo, tá bom? O que caracteriza basicamente uma ciência é ter um objeto de estudo. Então, por exemplo, se você pega o psicólogo, que é o cientista da mente humana, o cara que vai estudar a mente humana, ele, para poder te atender, ele tem que estar muito certo daquilo que ele vai, de como que ele vai conduzir. Ou então ele te dá um caminho diferente e você surta, ou você não resolve o seu problema interno, sacou? Não tem como um psicólogo ser um mais ou menos, assim, ser um cara que acha que sabe. Não, ele tem que ser um cara que domina aquilo. Você imagina um engenheiro que é mais ou menos um engenheiro, aí a ponte cai, aí o prédio desaba e mata centenas de pessoas. Então a ciência, ela é uma coisa que exige muito, exige uma profundidade de conhecimento terrível sobre o objeto que ela pesquisa. Pode citar qualquer ciência, é assim que funciona. O cara passa 20, 30, 40 anos, às vezes o pupilo dele, ele morre, deixa um pupilo continuando, depois de 3 gerações consegue-se ter um resultado bacana sobre uma coisa. Então, essa seriedade que a ciência nos traz é o que faz, por exemplo, eu estar dentro de um cubo de concreto e não cair nada na minha cabeça agora. Inclusive, eu estou a quilômetros de vocês, estou falando no microfone aqui, vocês estão ouvindo numa boa, estamos ao vivo.
Isso é maravilhoso, não é? Agora, em contrapartida, a ignorância é uma sensação assim, ó, é pensar que sabe. Doce. Ignorância é doce. É tipo assim, ó, enquanto o cientista ele quer realmente saber, com provas concretas, testando, tem a questão da vacina do Covid, os caras estão testando, e quando eles vêm apresentar, é o seguinte, ó, funciona em tantos % dos casos, em casos graves não vai matar ninguém vai piorar a ponto de morrer com isso, mas até o cara poder chegar e falar, meu, pode tomar que você vai, 91%, por exemplo, não vai ficar mal, e 100% não vai morrer, você imagina o quanto que o cara não ficou ali, ó, olhando tudo, analisando e estudando. Então a ciência, ela soma com a sociedade, enquanto o ignorante, ele quer aquela sensação, ele é mais uma questão de ego, ele pensa que sabe, e ele está satisfeitíssimo com aquilo que ele pensa que ele sabe, ao ponto de não se aprofundar para poder realmente saber de alguma coisa. O ignorante, ele vai ser aquele que vai correr, ele vai sumir de um ambiente de discussão, porque para ele, já ouviu aquela, você vai conversar com uma pessoa, ela fala, não, mas a minha ideia está pronta, ninguém muda a minha cabeça. Você vai falar isso com orgulho, como se ela aos 16 anos já detivesse todo a sabedoria do planeta, e ninguém pode conversar com ele porque ele já chegou no ponto final da razão. Nossa, você é top demais então, mano, parabéns. Nem, acho, sei lá, os extraterrestres vão vir te buscar para você ajudar eles, então, aos próximos passos de dominação, porque você já sabe tudo. Então não, cara, a ignorância é aquela sensação de que eu sei e ninguém vai mudar, mas na verdade, cara, não dura 1 minuto numa argumentação, porque aquilo que vai consolidar o conhecimento é o quanto que você está preparado para poder argumentar sobre aquilo e trazer também um certo convencimento na base da verdade. Porque quando a gente está falando de ciência ou de filosofia para questionar as coisas, nós estamos buscando a verdade da coisa. E não fazer um texto motivacional que, mesmo que esteja cheio de problemas no texto ou com ideias completamente duvidosas, eu tenho bastante like. Não gravar um vídeo para o meu canal do YouTube cuspindo preconceito, mas viralizando, porque é muito mais fácil você agradar as pessoas que são ignorantes, que são a maioria. É difícil você gastar o tempo pensando. Você entende essa situação? Pode mandar, El. Tá ali interromper compartilhamento? Tá aqui. Aperta aí pra ver. Fechou. Tá. Perguntas? Quer ouvir as perguntas do chat? Tem uma Quero. pergunta aqui da Juliana. Ela tá perguntando o que é pupilo. O Ícaro respondeu embaixo, mas é bacana que você comente também. O que é pupilo? Seria alguém que você meio que adota para alguma coisa. Por exemplo, eu estava falando do cientista, né? O cientista, quando ele precisa de alguém ou de pessoas para poder auxiliar no seu projeto, obviamente. Só que quando ele percebe que o projeto dele é alguma coisa que vai transcender o tempo de vida que ele tem, então ele precisa de alguém que tenha uma genialidade como a dele, para poder o projeto não morrer, para poder passar tudo que ele sabe ao longo dos anos, para que quando ele morra ou quando ele não esteja mais em condições, o projeto dele seja muito bem conduzido, tá? Então é como se fosse um aprendiz, sim, tá bom? Mas de um nível bem exigente no caso do cientista, tá bom? Mais alguma pergunta? Well, cara, e eu queria finalizar, inclusive se você tiver mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, pode mandar aqui, tá? Mas eu preciso finalizar, eu gostaria de finalizar com o último slide aqui, caras, de um filósofo chamado Wittgenstein, que ele vai definir 3 passos da filosofia aqui, que eu acho que é legal a gente matar a aula com ele. Compartilhamento de tela. Olha, tô fazendo sozinho agora, hein? Vai. Aprendeu. Aí lá você vai... Agora lá... Isso, já tá lá, já, né? Já. Beleza? Wittgenstein. Não vou nem dar muito introdução sobre ele, porque é um cara muito difícil, a gente já precisaria de tempo. Mas é o seguinte. Ele diz o seguinte, a filosofia consiste em ver o que o senso comum responde sobre uma questão. Então você pega uma questão X e vê o que o senso comum responde sobre ela. Obviamente será algo superficial. Segundo passo, aprofundar-se na questão, pondo-a na perspectiva de que o senso comum é insuportável. Então é a questão de não satisfação com aquilo que o senso comum vem te responder.
tá bom? Você tem que partir do ponto, porque se assim, ó, se você se aprofundar em alguma coisa e chegar ao mesma conclusão que o senso comum, você não se aprofundou direito. Tem que fazer uma investigação que vai te trazer essa sensação, tá bom? O senso comum é insuportável. E o terceiro passo seria voltar desse processo em direção a uma resposta inicial ao senso comum, ciente de que tal resposta não é uma solução. Tá? Então, esses 3 pontos que o Wittgenstein nos coloca aí para poder dar esse checkmate no senso comum, envolvendo a filosofia e a ciência. Galera, eu espero ter sido minimamente claro em tudo que eu conversei com vocês, tá bom? Eu tô lá no WhatsApp para vocês de repente mandar dúvida, pode mandar áudio, pode mandar o que vocês quiserem, a gente troca essa ideia, tá bom? Quer falar alguma coisa? Lembra, galera, ó, lembre-se de fazer as liçõezinhas que estão na prancheta, tá? Isso, tem a galera. prancheta do CMSP. Essa aula vai estar gravada, depois ela vai estar disponível no YouTube. Todo mundo que participou, parabéns. Meu, valeu Mas demais. não esqueçam de fazer as lições da pranchetinha. E quem É muito participou importante. é multiplicador, né? Para falar sobre essa aula para os colegas e trazer outros colegas a participarem também da aula. Perfeito, Damião. Só passando aqui, gente, deixa eu só lembrar aqui, ó. Ó, chamadinha aí, Andressa, Caroline, David, Eduardo, Enzo, Júlia, Juliana, Gustavo, Helena, Ícaro, Júlia, Cauã, Lauane Martins, Letícia, Luiz Gustavo, Manuela, Pedro, Rian, Yasmin, todos vocês estão com presença, tá? Avisa pro resto da galera que quem não tá assistindo as aulas estão ficando com falta. Devem assistir as aulas daqui, devem assistir as de amanhã do CMSP e sempre estejam aí com a gente, beleza? Então é isso. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Acredito que amanhã, quando vocês for assistir a do CMSP, vocês já vão com uma compreensão muito mais bacana, espero. E tô no WhatsApp, beleza, gente? Muito obrigado mesmo e até a próxima. Beijão no coração. Como é que acaba aqui agora? Agora você vai ali na portinha. Portinha. Isso. Falou, tô no WhatsApp, hein? Isso. Fim. Aí você dá fechar ali e sair. Sair aqui, né? Isso.